Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês e com muita alegria agradecemos a oportunidade de ter vocês conosco aqui neste momento no nosso Sementes do Evangelho. Então vamos à nossa prece e vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre querido Jesus, a toda a nossa espiritualidade, anjos guardiões, guias e mentores espirituais, pedindo a eles que nos ampare, nos clarifique o campo mental, para podermos ter o entendimento dos divinos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Mestre querido, elevados a Ti, rogamos Sua misericórdia divina para que na Sua presença possamos aumentar a nossa fé, nos entregar em vossos braços e fazer novos caminhos, aceitando seus propósitos e sua vontade nas nossas vidas. Mestre querido, sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 19, A fé transporta montanhas, poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. É certo que, tomada no sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A verdade que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Numa outra acepção, diz-se fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro,
tanto num quanto no outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira sempre é calma, ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que orgulho, e o orgulho sempre é castigado cedo ou tarde pela decepção e os fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios, e todavia são apenas as consequências de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus dizia a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhais fé. Que assim seja. Queridos irmãos, Jesus nessa passagem utiliza diferenciada e figurada linguagem para melhor entendimento sobre a fé e nos fala sobre o homem que pede ajuda a Jesus para seu filho, após já ter tido com os seus discípulos que nada puderam fazer. O pai o considera lunático, que muitas vezes caía no fogo e muitas vezes na água. O filho estava sob influência de um espírito obsessor e, em razão disso, ora caía no fogo, que era o estado de obsidiado, sob a influência do espírito inferior, considerado demônio, e quando caía na água, era seu estado normal. Jesus chama a atenção destes sobre a falta de fé e incredulidade dos seus discípulos e também do Pai, que pede ajuda pela sua pouca fé. Pois a fé vacilante, oriunda da incerteza e hesitação, coloca o obstáculo intransponível para fazer vencer, progredir ou alcançar o objetivo desejado. A fé deve estar aliada à humildade, que deposita sua confiança em Deus, sem a presunção de achar que pode resolver tudo sozinho, mergulhado no orgulho, que certamente o levará ao fracasso e decepção. A montanha representa os nossos problemas, dificuldades, lutas, desafios diários, resistência, também nossa má vontade, mesmo tendo à nossa frente as melhores coisas. Mas Jesus consegue expulsar o espírito e o curou no mesmo instante. Fenômeno este que era considerado prodígios na época, mas o Evangelho vem nos ensinar que trata-se de consequências da lei natural. Muitas vezes nossa fé vacila diante das dificuldades. E como ter fé? Aprender a ter fé, a fé verdadeira, a fé robusta, abrindo a mente e o coração.
Nós que conhecemos ou procuramos conhecer o Evangelho, abrimos a mente, mas já abrimos o coração? Não de maneira cega que não cria as bases sólidas e que fará vacilar, hesitar, fruto de sua insegurança e fraqueza, mas tendo fé raciocinada, utilizando seu livre-arbítrio, razão e estudo, questionando, e após a compreensão, teremos absoluta certeza sobre os fatos. Jesus, Espírito perfeito, exercia o poder da fé verdadeira, de absoluta autoridade moral, que é a impulsão irresistível. Através do pensamento e da vontade, fazia os ditos prodígios ou milagres, operando as modificações magnéticas e fluídicas resultantes de uma lei natural. Outros sim, a pessoa que recebe essas benesses, como nós, num passe ou numa cirurgia espiritual, precisamos ter fé, ter nosso coração aberto, para que não venhamos a criar os obstáculos, as barreiras que nos impedirão a cura. É preciso entregar-se a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, para que a espiritualidade, os benfeitores de Deus, do Mestre Jesus, possam atuar, pois assim o fazem para o progresso da humanidade. Porém, são forças que devem se unir a nós. Por isso, é necessário fazermos nossa parte, exercendo a fé verdadeira, da mesma forma que o corpo físico precisa do ar e do pão para manter as células. O espírito necessita da fé para vitalizar, renovar, tonificar e organizar nossa condição física e psíquica na tarefa de progredir na humanidade do ser individual e coletivo, renovando a face da terra, multiplicando luzes e erradicando erros e males. A fé é o pão que nutre as esperanças. A fé é a estrela que clareia as noites do espírito. É a chama que arde em todos os espíritos, aguardando o combustível do esforço de cada um para gigantá-la e clarear por dentro como mensagem de Deus. E elevados em pensamentos e de todo o nosso coração, agradeçamos, Mestre amado Jesus, gratidão infinita pela sua bondade e por todas as oportunidades que nos dá a conhecer e vivenciar seu Evangelho. Nos revista, ó Pai, com a sua luz, com seu amor e misericórdia, para que, fortalecidos em vós, jamais venhamos a nos desviar do caminho que nos leva a Ti. Pedimos, Senhor, sua misericórdia divina a todos seus filhos encarnados e desencarnados, ao nosso Brasil, e que a vossa luz e guiança seja sempre com os que estão governantes na nossa pátria. Que sejamos sempre seus bons instrumentos de amor e caridade. Se conosco hoje e por todo sempre, e que assim seja.